A paz do Senhor, irmãos, louvado seja Deus. Estamos hoje aqui para continuar o estudo, graças a Deus, mais um livro histórico, né? 2 Samuel, de 24 capítulos. Acredite-se, irmãos, na história, na tradição judaica, no Talmud, né? Nos livros de lá em Israel que existem, que foi escrito o livro de 2 Samuel por Natã e Gade, profetas, porque Samuel já era morto. Sabemos, irmãos, que a Escritura Sagrada ela é divinamente inspirada, né? É relatada aqui com precisão, aleluia, com confiabilidade, de tudo que vai estar sendo registrado aqui em 2 Samuel, que aconteceu, louvado seja Deus. Aleluia. A gente vê que no livro de 1 Samuel, né, irmãos, conta a história da vida todinha de Samuel, até a morte de Saul. Davi já com acreditamos aqui, já uma meia idade mais ou menos aqui, do tempo, né, que ele aparece ali um jovem, quando fala no capítulo 1 Samuel 17 em diante, e depois ele vai crescendo, tempo de fuga que ele fugiu de Saul, acredita que foi mais de 10 anos. Então, irmãos, mais ou menos aqui no livro de 2 Samuel, a gente não dá para bater uma data específica, porque a gente vai estar sendo errôneo, uma meia-idade, né? Um homem já experimentado, já vem sendo amadurecido para, nas suas ações, atitudes, ocupar o trono, né, de rei de Israel. Só que no capítulo 1, irmãos, que a gente vê que no 31 começa, falando da morte, aleluia, de Saul, e Davi estava guerreando contra o povo amalequita, a gente vê que Saul morre, irmãos. E aqui, o capítulo 1 de Glória a Deus, 26 versículos, tem um título que fala assim: Davi recebe a notícia da morte de Saul. E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já Davi 2 dias em Ziglag, né? Se os irmãos voltar lá em 1 Samuel 27, os irmãos veem que Davi servia ao rei ali. Um rei filisteu. Então ele estava com os seus 600 homens morando em Ziglag, que era bem próximo, vamos dizer assim, divisa, que quase pertencendo à terra de Judá, né? Ou aleluia, que já era um território israelita, né, irmãos? Ali Davi estava se situando ali, morando ali. Versículo 2: No terceiro dia um homem veio do arraial de Saul com as vestes rasgadas e com terra sobre a cabeça. Chegando a ele, Davi se lançou no chão e se inclinou, né? O homem veio trazer uma notícia diante de Davi, um sinal de respeito, que era um costume naquela época, né, irmão? Versículo 3: Davi disse: De onde vens? E ele disse: Escapei do arraial de Israel. Isso, irmão, chamou a atenção de Davi. Versículo 4: Disse Davi: Como foi lá isso? Peço dízimo. Ele respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul, Jonatas, seu filho, foram mortos. Isso, irmãos, foi uma notícia que chocou a Davi, porque os irmãos veem Davi nas suas ações, nas suas atitudes como homem de Deus, como servo de Deus, mesmo já sendo um rei, exercendo, né, liderança, sendo separado pelo Senhor. Davi nunca quis mal sobre Saul, mesmo Saul tendo sido reprovado. E tinha também, irmãos, uma aliança, um amor, um respeito muito grande por Jonatas, que nós vimos na história de 1 Samuel, a qual os dois tinham um amor fraternal, de irmãos, aleluia. O versículo 5: E disse Davi ao moço que ele trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seus filhos, foram mortos, né? Davi queria os detalhes, queria ter certeza disso que aquele homem estava falando. Versículo 6: Então disse o moço que ele dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa e vi que Saul estava encostado sobre sua lança, e os carros e os capitões de cavalaria apertavam-no. 7. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me e disse: Eis-me aqui. 8. E ele me disse: Quem és tu? E disse: Sou amalequita. Vamos ler até o 10, irmãos. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-me sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e eu matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui ao meu Senhor. Então os irmãos estão vendo
Você que está vendo pela primeira vez, ou está acompanhando o estudo, né? Desde o primeiro capítulo, irmão, você vê que no capítulo 31, esse Amalequita, ele conta uma história diferente do que está escrito no capítulo 31. Você acessando meu canal, irmãos, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, você vai ver todo o primeiro Samuel, todo ele explicado para a glória de Deus, né? Para você entender a história, para iniciar o 2 aqui. E ele conta outra história, irmãos, do que está escrito lá. E Davi, atento às palavras dele. O versículo 11 fala assim, ó: Davi chora por Saul e por Jonatas. Então apanhou Davi suas vestes e rasgou, e assim todos os homens que estavam com ele. Irmãos, união de Davi, que era líder, rei, trazendo para os dias hoje atuais um pastor, um bispo, um evangelista, um presbítero da casa do Senhor, e a igreja toda, irmãos, a igreja toda está junto com ele, é rindo, é chorando, em outras palavras também, é orando, é quando pedir para evangelizar, evangelizando, é jejuando, é quando pedir para ler a palavra, é estudando, é clamando, é intercedendo. Precisa ver essa unidade da igreja para com o anjo da igreja, irmãos. A Bíblia fala em Hebreus que o pastor vai dar conta das nossas almas a Deus naquele dia. Então isso é muito sério, irmãos. Precisa haver unidade, precisa haver temor, precisa haver respeito. Olha o povo aqui para com Davi, irmãos. Que exemplo. Versículo 12. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, pelo que o povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. O jejum nessa época, irmãos, como falamos no capítulo 31 de 1 Samuel, era um costume não para o morto, mas sinal de tristeza e luto. Jejuavam, irmãos. Todo o povo jejuou. Que maravilhoso, irmãos. Se toda a igreja hoje, quando o líder pede, irmãos, orem, toda a igreja orar. Irmãos, jejuem, toda a igreja jejuar. Os obreiros principalmente. Irmãos, participem dos cultos na casa do Senhor, seja de segunda, quarta, sexta, domingo. O estudo principalmente da palavra, e todos participarem. Irmão, Deus vai recalcada, sacudida e transbordante, abençoar a obra dele de uma forma tão grande, irmãos, que a obra do Senhor vai crescer de uma maneira poderosa, como na igreja primitiva. O povo hoje quer fazer o contrário, irmãos. Aqui o povo era unido, irmãos, muito mais do que nós hoje. O versículo 13. Então, disse então Davi ao moço que ele trouxe a nova: de onde és tu? E ele disse: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. 14. E Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matar-te o ungido do Senhor? 15. Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega e lança sobre ele. E ele feriu e morreu. Irmãos, o homem quis contar uma história, inventar uma história para ganhar moral diante de Davi, porque era conhecido do povo que Davi já tinha sido ungido, separado pelo Senhor, e Saul o perseguia. O amalequita quis ganhar ponto, quis fazer uma média, irmãos, e Davi honrou até depois de morto o respeito que ele tinha por Saul e por Jonatas. Hoje se faz isso? Não, irmãos. Matando alguém, ferindo alguém? Não, irmãos. De maneira nenhuma, irmãos. Mas aquela amizade, aquela aliança que foi apresentada perante o Senhor, o temor que ele tinha por Deus, ele honrou, irmãos. Nós precisamos honrar hoje a nossa aliança, que fazemos com a igreja, com os irmãos, com a obra do Senhor. Não ferindo, não batendo em ninguém, não xingando ninguém, mas trabalhando, irmãos. Agindo, fazendo, orando, como diz os mais antigos, regaçando a nossa manga da camisa e pondo a mão na massa, irmãos. É junto, é no jejum, é na oração, é no choro, é na alegria, é em todo momento. Ali, irmãos, pode estar o frio que for, a chuva que for, irmão, Deus preparou, vá na casa do Senhor. Irmão, evangelismo, evangelize. Vai visitar, visite. Vai orar, ore. Clame, busque, sirva, aleluia, ao Senhor, irmãos, com alegria, louvado seja o nome dele. O versículo aqui é o 16, e disse-lhe Davi: o teu sangue sobre a sua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Irmãos, ele colheu a mentira que ele falou, irmãos. 17, e lamentou Davi a Saul e Jonatas, seu filho, com essa alimentação, dizendo ele que ensinassem os filhos de Judá o uso do arco, e eis que está escrito no livro do reto, que acredita-se, irmãos,
que esse livro do reto e outros livros foram escritos, foram separados, colocados no canon, né, que foi feito isso, irmãos, com os anos do Velho Testamento, que são os 39 livros, aleluia, e o Novo 27 não. Mas esses livros históricos, que verdadeiramente aconteceram, existem, irmãos, em bibliotecas, lá em Israel, e há pesquisadores, estudiosos da Bíblia, que leem e consultam. Está errado de maneira nenhuma, irmãos. Então, isso traz o que? Conhecimento da história, ali da geografia, dos costumes, da época e tudo, irmãos. Isso só agrega, isso com humildade, com oração, com temor a Deus, aleluia. Versículo 19. Ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido com caíram os poderosos. Versículo 20. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se aleguem, ó filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento, ó filha dos incircuncisos, a morte de Jonatas, seus irmãos, e de Saul, o rei. Versículo 21. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçados, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Irmãos, Davi aqui fez um poema, né? Não alegrando-se pela morte de Saul, mas lamentando, irmãos. Versículo 22. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. 23. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida também, na sua morte, não se separaram, eram mais ligeiros do que águias, mais fortes do que os leões. Ó, Davi recitando esse poema, irmãos, e trazendo à memória o valor que eles tinham. Mas Saul foi reprovado. Foi sim, irmãos. Mas Saul teve uma época da vida dele que estava na presença de Deus, servindo ao Senhor, irmãos. Depois ele tomou um caminho errado. Irmãos, nós temos que aprender com os erros de pessoas para não sermos iguais, irmãos. E as virtudes que aquelas pessoas fizeram para fazermos iguais, mas com os erros para não fazermos os mesmos erros. E Davi estava aqui, irmãos, deixando esse poema escrito, falando disso, irmãos, para nós hoje e para as pessoas da época. Versículo 24. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. 25 e 26. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, que amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor de mulheres. Irmãos, nós temos que entender algo aqui, irmãos. Davi não estava aqui criando uma heresia, um amor de homem para com homem, que alguns hoje chamam isso de homossexualismo, e outros nomes que vão dando. Não, irmãos. Aqui Davi faz uma comparação que o amor dele, irmãos, era um amor puro, um amor de irmãos, um respeito muito grande, uma admiração pelo irmão de sangue que ele não teve, dessa afinidade que era Jonatas com os seus irmãos, mas teve com Jonatas. Então, quando fala superior ao amor de mulheres, era esse amor, irmãos, um amor puro de Deus, porque as coisas de Deus são puras, são santos, são, aleluia, retas, são justas. Em Deus não há mentira, em Deus não há ódio, em Deus não há, irmãos, iniquidade, em Deus a equidade, em Deus a santidade, aleluia, em Deus a verdade. Esse é o amor cristão, irmãos, que Davi faz essa comparação. E Davi lamenta, irmãos, porque perdeu alguém querido, alguém que nos momentos difíceis que ele esteve junto, irmãos. E poderia ter o matado, o traído, mas ele falou assim, eu vou ser o segundo seu. Irmãos, honrando a ele no momento que talvez aos olhos das pessoas ele não tinha valor algum. Irmãos, essas pessoas nós trazemos na nossa vida. Às vezes a pessoa, aos olhos de alguém, não tem valor algum, mas você sabe o que você passou com uma pessoa dessa na sua caminhada, na sua história, e tem que ser sim, irmãos, lembrado, honrado, aleluia, o nome do Senhor ser exaltado na vida dessa pessoa quando ela estiver em vida, irmãos. A Bíblia diz assim, para que
honrar aqueles que merecem ter honra, irmãos. Aleluia. Isso é bíblico. Não é idolatrar, não é venerar, mas é dar honra a quem merece honra. Quantas pessoas passam na sua e na minha vida, passaram na vida de Davi, irmãos, e Davi estava honrando, até mesmo Saul, que quis o matar, Davi honrou ele, irmãos, honrou a Jonatas. Não falo os outros nomes dos dois irmãos de Jonatas, mas a Jonatas sim. Nós temos que honrar, irmãos, isso é em vida, aleluia. Se você não tem feito isso, faça, irmãos. Faça que o segundo livro de Samuel hoje, o capítulo 1, irmãos, nos fala muito disso, irmãos, de honra. Enquanto estamos com vida, fazemos isso em vida para as pessoas, irmãos. Depois de morto não tem como fazer nada, irmãos. Como pedir perdão, como se lamentar, mas em vida, honre a quem tem passado nos momentos mais difíceis da sua vida e tem estado com você, amém? Irmãos, 2 Samuel capítulo 1 encerrado, estamos aí juntos para fazer a obra do Senhor, esse ministério é nosso, é seu, nos ajude a fazer a obra do Senhor, irmãos. Clique aí, deixa no joinha, envie esse link para as pessoas, traga inscritos para o canal. Queremos, irmãos, evangelizar. Queremos um dia, irmãos, poder falar assim, ó, podemos ter a oportunidade de gravar toda a Bíblia aí nesse canal aí, irmãos. E vamos parar? Não, vamos continuar, irmãos, falando, meditando, buscando mais, porque no Senhor há uma fonte inesgotável que Ele quer falar comigo e derramar sobre a minha, sua vida, através do conhecimento que vem dEle, do Espírito dEle sobre a nossa vida, amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.